Ao pensar um filme, seu conceito, cores, figurinos, estamos falando sobre direção de arte e ela, junto com a fotografia, que dá vida ao filme. E quem vai falar sobre esse assunto é novamente a Vanessa Gouveia. Uma boa aula a todos! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma oficina de cinema para jovens e adolescentes do Espaço Quino. Eu sou a Vanessa Gouveia e agora a gente vai falar de direção de arte. A direção de arte é uma outra parte de um filme, de uma produção audiovisual que é muito legal de ser estudada e que geralmente ela aparece nos olhos da gente assim como um salto mesmo. É uma das primeiras coisas que a gente repara quando assiste um filme. Mas o que é direção de arte, A direção de arte vai ser aquele conceito visual que a gente vai ter no filme como um todo. Esse conceito visual, ele vai partir das cores da cena, dos objetos de cena, dos aspectos ali que estão sendo contados no filme. A direção de arte, ela é como se ela desse vida ao filme, Pelas suas cores, pelos seus aspectos. Por exemplo, se um filme ele é de época, ele tem características muito importantes, Como os figurinos, que são bem marcados, maquiagem, cabelo, os objetos que a gente usa ali naquelas cenas, por exemplo, pode ser uma bengala, pode ser um telefone antigo, um carro antigo. Todos esses itens são questões de direção de arte que a gente tem que ficar ligado. A direção de arte ela é definida pelo diretor de arte. O diretor de arte ele vai fazer uma pesquisa a fundo com o diretor do filme para saber o que o diretor do filme quer trazer para o filme dele, Seja a atmosfera em que o filme está ambientado, o clima, figurino, maquiagem, qual vão ser as paletas de cores ali que vão ser usadas no filme. E isso vai acontecer desde o início do filme, Desde que o diretor falou assim, quero fazer um filme, Vamos pensar aqui nesses figurinos, vamos pensar onde esse filme vai ser ambientado, até na parte final, que é a chamada desprodução, quando o filme termina e tudo aquilo a gente tem que remover. Geralmente a direção de arte, ela vai começar no filme bem antes de todo mundo. A direção de arte ela começa bem antes no filme porque existem várias questões que podem ser trabalhosas de serem executadas. Às vezes o diretor, por exemplo, ele quer que uma casa toda seja transformada para que o ambiente que se passa o filme seja realizado. Então, a equipe de direção de arte vai ali e faz realmente uma reforma naquele ambiente. Eu já participei de vários curtas em que a direção de arte ali, a equipe de arte, ela teve que praticamente criar uma casa nova dentro daquela casa que a gente estava gravando. Então, assim, as paredes foram pintadas, móveis foram colocados, O chão também teve um trabalho. A direção de arte, ela vai criar todo aquele clima visual do filme. E quem faz parte dessa equipe de direção de arte? O diretor de arte, que ele vai desenvolver essas pesquisas, esses conceitos, vai trazer à tona para o diretor o que ele vai querer demonstrar no filme. O cenógrafo, ele geralmente vai trabalhar ali no mais pesado mesmo, Na mão de obra. Ele vai, por exemplo, levantar paredes que sejam falsas, ele vai colocar uma mesa num lugar, trazer um objeto mais pesado para a cena, Ou então mesmo desenvolver cenários grandes, para a produção do filme. A gente também tem o produtor de arte. O produtor de arte, ele faz ali mais a questão do planejamento, Se a gente precisa levantar essas paredes, como que essas paredes vão ser levantadas? Por que elas vão ser levantadas, Se realmente isso é uma coisa que a gente precisa fazer para o filme. A gente também tem um produtor de objetos. O produtor de objetos ele vai ficar ali responsável pelos objetos da cena. Por exemplo, pode ser uma xícara antiga, ou um telefone antigo, ou então pode ser mesmo coisas atuais que o personagem ele usa ali no filme, Pode ser um celular, pode ser um livro ali, que são objetos pessoais do personagem no filme. A gente também tem o assistente de arte. O assistente de arte ele vai dar todo o suporte para o diretor de arte, Então, assim, tudo que o diretor de arte pedir, que ele tem ali na pesquisa dele planejado, o assistente de arte vai executar. Por exemplo, se o diretor de arte acha que é importante a gente ter uma roupa vermelha na cena, esse assistente de arte vai correr atrás dessa roupa vermelha. Ele vai chegar no produtor de objetos e vai falar: olha, eu preciso de um figurino vermelho, assim, assado, como o diretor pediu. Então, o assistente ele vai fazer mais essa parte de correria mesmo.
E ainda na equipe de arte a gente tem o figurinista e o maquiador. Geralmente o figurinista ele vai ficar por conta somente dos figurinos. Ele não necessariamente precisa costurar os figurinos, né? Porque é muito comum a gente pensar que o figurinista ele vai criar os figurinos assim, desenhando, costurando, né, cortando, mas não, ele pode comprar figurinos, ele pode alugar figurinos, tudo ali dentro do que o diretor pediu. E o maquiador vai fazer ali as maquiagens, sejam elas de envelhecimento ou seja uma maquiagem mais suave. A equipe de direção de arte ela é muito grande e eu acredito que ela seja responsável também por 50% do filme, porque o diretor tem ali a história, né? Ele tem o que ele quer passar, mas como que ele vai passar essa história, né? Em que ambiente que ele vai passar aquilo? Como que os personagens vão estar vestidos? É claro que o diretor ele vai dar essas indicações, mas a equipe de direção de arte ela também tem que fazer todo um trabalho por trás. E o trabalho da equipe, ela também começa com o recebimento do roteiro. Nesse roteiro, o diretor ele já vai estar dando indicações do que os personagens estão usando. Por exemplo, João, 35 anos, com uma calça jeans, uma camiseta amarela, caminha pela cidade. Então, o que a equipe de arte vai fazer nessa descrição de cena? Vai ali, primeiro, o figurinista olhou. Ah, ele tá de calça jeans, né? Provavelmente um sapato ali qualquer, uma camisa amarela. Vamos providenciar isso. Aí o maquiador já vai pensar, mas como é que ele vai estar? Ele vai estar suado? Ele vai estar limpinho? Como é que é isso? Vai lá e tira essa dúvida com o diretor. Quando a gente estiver gravando essa cena, o diretor de arte ele vai reparar no ambiente. Se não foi um ambiente que ele construiu, por exemplo, nessa cena a gente tem a descrição de que ele estava caminhando ali na praça. Então, o diretor de arte ele vai reparar nessa praça. Será que tem lixo ali? Será que é esteticamente bonito, né, ter um carro parado ali na rua? Será que um verde mais com florzinhas, será que é mais interessante para o filme? Então o diretor de arte ele vai pensar ali naquele ambiente, na melhor forma de reproduzir aquele ambiente para dentro do filme. Pode ser, por exemplo, né, nessa rua, em que ele só vai modificar algumas coisas que já estão prontas, ou pode ser num cenário que ele criou totalmente com a ajuda de sua equipe. Já existiram casos, por exemplo, em que um quarto ele foi todo criado para aquele personagem, com pôsteres na parede, com mesa de escrivaninha, computador. Todos aqueles objetos eram objetos de cena e criados para o personagem. O personagem ele vivia naquele mundinho ali. O diretor de arte, ele quer passar aquele cenário como um cenário real, né? Como um cenário que seja realmente da vida do personagem, que eles tenham ali o dia a dia dele, que ele faça as coisinhas dele, né? E isso vai de acordo com o tempo que o filme está passando. Uma das coisas mais famosas também da direção de arte que vocês encontram pela internet aí é a paleta de cores. Existem também vários sites em que você vê ali as cores do filme tal. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, as cores do filme Cidade de Deus. A gente pode ver aí tons de amarelo, marrom, cinza, roxo. E o que significam essas cores, né? Essas cores elas são escolhidas pelo diretor de arte para fazer a história do filme. Geralmente cada cor ela tem realmente um significado ali para dentro do personagem ou para a estética do filme. Por exemplo, se o filme ele é mais claro, a gente quer passar um tom mais suave, a gente usa alguns tons de azul. Se a gente quer passar que o personagem ele tem força, por exemplo, a gente vai usar uns tons mais vermelhos. Se a gente quer passar um personagem mais doente, por exemplo, vamos colocar aqui um tom mais esverdeado, assim. Isso de acordo com a concepção do diretor e a concepção do diretor de arte. A gente tem outro exemplo aqui que é o de Malévola. E a gente pode ver o contraste de cores entre Cidade de Deus e Malévola. Malévola é um filme totalmente escuro, a gente vê ali pela paleta de cores, né? A gente tem cinza, preto, um verde mais fechado, um vinho, a gente tem até ali uns saltos de tons de branco. Mas é um filme com uma paleta mais escura. E isso por quê? Porque conta a história de uma bruxa, né? E uma bruxa a gente tem ela como um símbolo assim do mal, né? Digamos assim. Então a gente usa essas cores mais fechadas para mostrar também a personalidade do personagem. E ali no Cidade de Deus, na cena que a gente está mostrando, são um casal na praia ali, né? Num momento de descontração, mais suave. Então a gente tem ali um rosinha, um lilás,
né, para mostrar que aquela cena ela é mais tranquila, mais suave. E essa escolha de cores, além de ser uma opção, né, de ser um pedido do diretor de arte, ela também está ligada com como esse personagem ele vai ser demonstrado para o público. As cores, elas têm muitos significados e vocês podem também olhar aí nessas relações da internet que falam o significado das cores. Por exemplo, o amarelo ele é mais para alegria, né? O preto ele é mais para solidão. A gente tem um contraste aí. E o diretor de arte ele geralmente estuda muito sobre relação de cores, relações de sentimentos e emoções com cores, para que a gente possa construir tudo isso e repasse isso para quem está assistindo. E o diretor de arte, ele também tá ligado com toda a equipe de um filme, né? Não é só porque ele tá construindo ali o conceito do filme que ele tá construindo isolado. Como eu já falei, ele tem essa ligação constante com o diretor, né? Para tomada de decisões, de cores, de objetos que vão serem usados. Ele também está ligado muito com a fotografia, porque é a fotografia que vai realçar aquilo que ele está colocando, né? Pensa, por exemplo, se a gente está ali colocando um quarto todo colorido, buscando essas referências de emoções, de sentimentos. Quando o personagem está feliz, ele usa um echarpe vermelho. Quando ele está triste, ele usa um echarpe azul. E aí o filme é preto e branco, né? Não vai fazer sentido nenhum para quem está assistindo. Então é interessante que o diretor de arte ou a diretora de arte sempre converse também com a fotografia para realçar alguma coisa ali que ele queira mostrar para o telespectador. O diretor de arte também está muito relacionado com o continuista, né? Porque a gente tem essas trocas de figurino aí para saber qual cena que o personagem tal tá usando tal figurino, como ele se comporta, quais são os objetos que são necessários ali naquela cena. Pode ser, por exemplo, que o personagem ele tenha que sempre que andar com uma câmera fotográfica. Então esse é um objeto sempre do personagem que o continuista está de olho e o figurinista ali na equipe de direção de arte também está de olho. Então sempre tem essas trocas de informações com todas as equipes para que o trabalho seja bem feito. Quando você é convidado para fazer a direção de arte de um filme, você começa, como todo mundo, pelo roteiro. Você vai ler ali, entender a história, conhecer os personagens, conhecer os ambientes, né, que serão gravados, e aí você vai sentar com o diretor para tirar todas as suas dúvidas e também colocar os seus conhecimentos à mostra. Geralmente, quando você termina de ler o roteiro, você fica com milhares de ideias na cabeça e aí as referências já começam a pipocar, né? Por exemplo, você lembra de um filme que tem uma cena que parece com o que o diretor escreveu ali, porque na final das contas, tudo que a gente tem é referência, né? A gente está sempre criando em cima de referências. Então, até mesmo o diretor ele pode ter escrevido uma cena ali pensando num filme que ele já assistiu, para que na hora que a gente fosse executar aquilo, já tivesse aquela referência para seguir. E aí o diretor de arte vai entrar ali com as suas referências também, né, com os seus estudos, com a sua pesquisa, para que ele possa demonstrar tudo aquilo que o diretor quer passar. Quando eu fui ser diretora do meu curta, Viúva Negra, eu tive uma experiência bem legal com a diretora de arte, porque a gente estava sempre muito unida. Ela chegou para mim e falou assim: olha, Vanessa, eu penso que nesse filme, a personagem principal, a viúva, né, que era uma mulher, ela é uma mulher muito forte e ela é assim muito determinada, né? Eu acho que se ela usar esses determinados tipos de figurino aqui, ela pode mostrar a sensualidade dela sem ser vulgar, ela pode mostrar o poder dela também. E eu acho que isso conversa muito bem com o que você quer mostrar para o telespectador, né? Que é uma personagem forte lá, agressiva, e com as roupas que ela tá usando, com as joias que ela tá usando, ela pode demonstrar isso. E aí foi uma questão que eu concordei bastante, porque todos os figurinos que ela me apresentou, eu já aprovei logo de cara, porque eram vestidos, né? Que dá aquele tom de sensualidade, assim, eram saias com fendas, né? Eram decotes, meia calça, então assim, salto alto, todo um estudo de figurino que ela fez antes para me apresentar que condizissem com a personalidade da personagem, né? Porque é muito importante também que
o que o diretor de arte proponha se encaixa ali no filme de acordo com aquele personagem que a gente está criando. A gente está criando um personagem forte, um personagem que é para aparecer, então ele tem que ter coisas que se destacam, né? Pode ser uma joia muito brilhante, pode ser até um penteado diferente, né? Uma cor de cabelo diferente, e isso tudo é trazido pelo diretor de arte. Depois dessa análise de personagem, a gente vai para análise do ambiente que ela vive. No caso da Viúva Negra, por exemplo, o ambiente que ela mais vivia era o quarto dela. E o que vai ter nesse quarto que vai representar a personalidade desse personagem? O diretor de arte ele pode trazer um lençol que está numa cama de uma determinada forma, objetos numa penteadeira, por exemplo, uma câmera fotográfica ali escondida. Então, assim, são todos os detalhes que ele está pensando para que o ambiente daquele personagem faça jus ao que o personagem realmente é dentro da história. E era um quarto também mais escuro, né, mais abafado, tinha uma cortina grossa. Então todos esses elementos são pensados pelo diretor de arte para que possa transpor pro telespectador o que ele está achando daquele personagem. Se ele está num ambiente mais sombrio, o personagem é mais sombrio. E essa construção, né, de sombrios, quem faz é o diretor de arte. Através dos seus estudos ali, trouxe referências de outros filmes também que os personagens eram mais sombrios, né, como eles se comportavam ali durante o filme. E aí, nessa sombriedade, o que vem? Vem as cores. Quais cores que a gente vai usar para mostrar isso para o telespectador? Vamos colocar mais um preto, um roxo, né? Um vinho. São cores que conversam e se destacam, mas está fazendo tudo ali dentro do ambiente que é proposto pelo diretor de arte. Depois da gente analisar o personagem, o ambiente que ele vive, a gente também analisa as relações que ele tem com os outros personagens dos outros filmes. Pode ser que esse personagem mais sombrio, ele tenha um amigo que seja totalmente o contrário, né? Que seja uma pessoa mais alegre, mais sorridente, e aí a gente já vai pegando essas características e transpondo elas nos seus figurinos, nas suas cores que ela vai usar, né? Por exemplo, o personagem ele pode estar usando mais uma cor clara, né? O ambiente, o quarto desse personagem pode ser mais claro, com janelas grandes, por exemplo, sem cortina. Tudo isso para que o sentimento de alegria seja passado também pelo telespectador. Então, toda essa análise é feita para que na hora da produção todos esses objetos estejam lá também, né? Porque é muito importante que depois que se faça essa conversa com o diretor, que tem essas análises prontas, na hora da gravação, a direção de arte ela entra ali com todos os seus objetos e elementos necessários para a gravação do filme. Então, o que acontece? Direção de arte faz a análise de cada cena, né, do que precisa. Por exemplo, a gente está gravando numa cozinha. Nessa cozinha, o que a gente vai colocar de objetos? A gente vai ter uma geladeira, a gente vai ter um fogão, a gente vai se apropriar desses objetos que já estão aqui prontos, né? A gente vai fazer essa análise para ver o que a gente vai mostrar, o que não vai mostrar. Por exemplo, a gente pode estar gravando numa cozinha e precisar que o personagem abra a geladeira. Essa geladeira é um objeto da direção de arte que ela pensou em colocar ali. Essa geladeira é nova, é velha? Também é uma outra análise que a direção de arte fez de acordo com o roteiro, né? Em que época que se passa o filme para aquela geladeira estar ali? Também tem questões de fogão, de pia, né? Os objetos que a gente tem ali, todos na cozinha, que a direção de arte pensou em colocar ali para que aquele filme fosse mostrado do jeito que o diretor pensou. Eu tive uma experiência muito legal com a direção de arte também em um outro filme em que a gente tinha que gravar 3 fases de uma mesma casa. E a direção de arte pensou o seguinte: vamos gravar nessa fase 1 essa casa como sendo a chegada do personagem nessa casa. Então nessa casa ela não vai ter nada, vai estar vazia, só as paredes pintadas. Ok. Na fase 2, o personagem já está morando naquela casa. Então a gente já tem sofá, a gente já tem televisão, a gente já tem umas plantinhas ali, tudo pensado pela direção de arte de acordo com a personalidade
do ator, né, do personagem. E na fase 3 é uma fase em que o personagem ele abandona a casa. Então a casa ela não pode estar novinha como ele chegou. Ela já vai estar desgastada, né? Talvez não tenha mais os eletrodomésticos ali, não tenham mais os móveis, mas tem esse desgaste que a direção de arte coloca. Pode ser, por exemplo, a planta mais murcha, pode ser uma parede mais suja, para demonstrar que o tempo passou ali de uma fase para outra. E o trabalho da direção de arte, ele vai se dando assim durante todo o decorrer do filme, né? Cada personagem tem a sua análise de figurino, de maquiagem, de objetos relacionados. Todos os ambientes também têm essa análise para que a gente coloque móveis ou não, né? Dependendo do que a gente está proposto a gravar. Os ambientes externos também, como a rua, elas também têm que passar por um trabalho de direção de arte. Mas como que você vai modificar uma rua? É aquilo que eu falei, ou você tira um lixo ali que tá aparecendo que não pode, ou então até você procura um ângulo mais bonito, né, que tem uma visão assim da rua melhor, pode ser uma rua com muitas árvores, ou então pode ser uma rua deserta, e isso a direção de arte ela também vai colocar como exemplos para o diretor, para que ele possa escolher, né? Por exemplo, a gente já gravou várias cenas externas em alguns filmes em que o diretor de arte escolhia uma determinada rua e aí essa rua tinha algumas características como muitas árvores ou então era de terra ou asfaltada. E aí o diretor foi escolhendo as características de acordo com o que o diretor de arte demonstrava. E aí no final de todo o processo de direção de arte existe também a desprodução, que é quando todos os objetos, todos os figurinos, tudo que foi usado para criar aquele conceito do filme, ele vai ser ou devolvido ou voltado ao normal. Por exemplo, às vezes a gente tem que pintar umas paredes da casa para gravar o filme. Na hora que a gente termina de gravar, a gente tem que pintar da cor original que estava para devolver. Às vezes a gente aluga objetos para a cena, por exemplo, panelas ou então cadeiras, e aí esses objetos têm que ser devolvidos no final da gravação, né? Figurinos também, se não foram comprados, eles têm que ser devolvidos, eles podem ter sido alugados, né? Então eles têm que ser devolvidos para onde a gente o pegou. Então, assim, toda essa parte de produção também é um trabalho da direção de arte e geralmente o povo coloca essa parte como a mais chata, porque assim, depois que você faz todo o projeto do filme, né, já tá todo mundo feliz porque o filme acabou, você ainda tem que estar ali trabalhando, procurando os fornecedores para devolver coisas, né? Então, assim, uma partezinha mais chata que geralmente ou o pessoal não gosta muito de fazer, mas que é necessário, porque também faz parte do filme. E para ser um diretor de arte é importante buscar referências, né? A gente pode ver referências em vários filmes diferentes que você pode trazer para o próximo curta que você irá gravar. Pode ser referências de cenas, pode ser referências de objetos, podem ser referências de personagens mesmo, de figurinos que você viu em alguma produção audiovisual que você quer reproduzir no seu curta, né? E como atividade de direção de arte, para eu saber que vocês ficaram craques nessa parte, eu quero que vocês gravem um vídeo de 1 minutinho investindo na direção de arte. Vocês podem escolher a história que quiserem, mas é importante que a direção de arte ela tenha um papel ali que salte aos olhos. O que vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer vai ser escolher o cenário. Escolha um pedacinho da casa aí de vocês que esteja bem iluminado e invista também nas cores e nos objetos que vocês pensam que possam transmitir alguma coisa importante para quem vai ver o vídeo de vocês. Então a tarefa é investir na direção de arte nessa mini história que vocês vão me contar. Esse foi o nosso conteúdo de direção de arte da Oficina para Cinema de Jovens e Adolescentes. Espero que vocês tenham gostado.